O Matheus Leite tem as informações aqui sobre os destaques do discurso de Trump na ONU. Oi, Débora, boa noite a você, também aos nossos ouvintes. O discurso do Trump na Assembleia Geral da ONU, que foi o mais longo já feito por um presidente americano, duração de quase 1 hora. Foi o primeiro discurso dele aos líderes de países membros da organização neste mandato. O republicano iniciou a fala exaltando os números do governo e disse ter melhorado índices de economia e segurança. Na sequência, o presidente americano disparou críticas à ONU e a culpou por criar novos problemas para o mundo. Ele também repetiu uma alegação de que encerrou 7 guerras desde que retornou à Casa Branca em janeiro. Na lista de Trump havia conflitos que duraram dias e outros em que não há certeza de que os tratados de paz tenham garantia de ser duradouros. Foram citados, por exemplo, os conflitos entre Ruanda e a República Democrática do Congo e entre Tailândia e Camboja. O presidente dos Estados Unidos ainda voltou a defender que deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse que o reconhecimento do Estado palestino, confirmado por 10 novos países, é uma recompensa para o grupo terrorista Hamas. Com uma fala que pareceu improvisada em alguns momentos, apesar de consultas ao texto, o republicano foi aplaudido quando pediu um cessar-fogo na faixa de Gaza. O líder americano também voltou a menosprezar as mudanças climáticas ao chamar energias renováveis de piada e classificar o aquecimento global como a maior fraude do mundo. Débora. Obrigada, Matheus. O New York Times já fez um fato ou fake sobre vários pontos trazidos aí pelo presidente Trump. Daqui a pouquinho eu posso até compartilhar com os ouvintes. Mas qual a sua avaliação, Vera? Pois é, eu estava pensando isso, né? Porque a gente ficou ali acompanhando, inclusive reportando no blog ao vivo do Globo os principais pontos e o que eles significavam. Eu falava, nossa, precisava de uma checagem nesse momento desse dado, porque eram dados jogados muito a esmo. Primeiro, eu já parei 7 guerras, sendo que a gente sabe que o Trump fez a campanha dizendo que pararia no primeiro dia as guerras da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, e elas continuam, se intensificaram, ficaram mais complexas de desarmar. Ele teve ali várias tentativas que foram frustradas, idas e vindas em relação à faixa de Gaza e a Israel. Colocou os Estados Unidos numa posição de sustentar totalmente as medidas do governo Netanyahu, quando o mundo todo está se opondo à ofensiva israelense em Gaza. Hoje mesmo voltou a colocar um peso muito maior no ataque absurdo e absolutamente indefensável do Hamas a Israel há 2 anos e não no que veio depois. Então, é difícil analisar, porque é um discurso voltado o tempo inteiro para uma apologia a si mesmo, uma apologia aos Estados Unidos, fantasiosa, em muitos momentos altamente ideologizada, todo o pouco caso que ele fez na emergência climática, com dados malucos, ali antes ia esquentar, depois começou a esfriar, etc., dizendo que a Alemanha fez bem em abandonar a transição energética, a transição verde, voltar a usar combustíveis fósseis. É quase uma apologia das coisas que são erradas. Enfim, é muito difícil de acompanhar, porque ele vinha muito prolixo, sem uma concatenação entre os assuntos. E é isso, atribuindo a gestão do Joe Biden quase ter levado os Estados Unidos ao seu pior momento, como se, enfim, tudo muito complexo, mas é que o aceno final ao Brasil acabou ganhando as manchetes. Aqui é natural que isso aconteça, é o que nos interessa mais diretamente, mas um todo muito difícil de digerir esse do Trump. É como se ele estivesse ali desdenhando de tudo que o multilateralismo significa e representa, do que a ONU significa, fazendo bullying ali com a questão da história da escada rolante, que ocupou mais tempo do discurso dele, na verdade, do que qualquer manifestação sobre o Brasil. Ele falou muito mais sobre a escada rolante e o teleprompter do que sobre o Brasil. Então, realmente um discurso de quem não está nem aí para as instâncias multilaterais. Sobre os conflitos, o New York Times diz que ele atuou na mediação de 7 conflitos, só que a situação de nenhum deles está, de fato, permanentemente solucionada. Então, ele não pode dizer que acabou com as guerras. É isso. Com relação às mudanças climáticas, segundo o New York Times, essas mudanças já provocaram a elevação do nível do mar, a intensificação de tempestades que levaram ao encolhimento
inclusive de pequenas nações. E esse fenômeno também custou somas enormes em resposta a desastres, limpeza e reconstrução nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. E outros trechos também que pareceram muito ali fruto de história da carochinha, quando ele diz que Washington estava perdida para o crime, quando o meu pessoal chegou, limpou as ruas e ficou tudo bem, agora está uma maravilha. Primeiro, não estava perdida para o crime. Segundo, a atuação das forças federais lá é altamente controversa. Ele mesmo foi vaiado num restaurante outro dia em Washington pelo fato de ter feito essa intervenção na cidade. Então, tudo muito complicado. A parte dedicada à questão migratória, se esquecendo de que a história dos Estados Unidos é uma história construída, primeiro, com base na escravidão, uma economia que teve a escravidão como pilar, e depois isso substituído pelos imigrantes. E os imigrantes foram o grande motor da economia americana, responsáveis pela criação do mito do sonho americano. Então, tudo muito perturbador. Você via pelo semblante da plateia que estava muito difícil de assimilar tudo aquilo. E nossa solidariedade aos colegas do New York Times e outros veículos que têm que fazer esse tipo de checagem, né? É dureza, gente. Olha, a Terra está esquentando, tem aquecimento global, tempestade. Difícil, gente. Fora a coisa do Tilenol, né? Que não foi lá, mas que é uma loucura. Porque primeiro o Kennedy Jr., depois ele dizendo que Tilenol que estaria comprovado que Tilenol aumenta o risco de autismo e recomendando grávidas a não usarem o paracetamol, sendo que é o único analgésico que grávidas podem usar, recomendado por ginecologistas. Ou seja, a mulher é tão de segunda classe que tudo bem ficar passando dor, sentindo dor na gravidez, em nome de algo que é absolutamente não comprovado por nenhum estudo. Pois é, o OMS se apressou em dizer que não existe vínculo comprovado entre paracetamol ou vacinas e o autismo.